Ninguém fala sobre o que acontece quando alguém tenta parar um ritual no meio, porque é aí que o erro acontece. Alguns acreditavam que bastava interromper, fechar o livro, apagar as velas. Mas os registros mostram outra coisa. Aqueles que tentaram parar o ritual não foram poupados. Eles não morreram imediatamente. Algo pior aconteceu. Há algo que quase ninguém entende sobre rituais antigos. Eles não funcionam como as pessoas imaginam. Não é como apertar um botão. Não é algo que você pode simplesmente parar quando sente medo. Nos registros mais antigos, existe um aviso claro, curto, seco, sem explicação. Depois que começa, não há retorno. Mesmo assim, houve quem tentasse. Um dos casos mais citados fala de um pequeno grupo que decidiu interromper o ritual no meio. Eles perceberam que algo estava errado. O ambiente ficou pesado. O silêncio parecia atento demais. Então fizeram o que qualquer pessoa faria. Apagaram as velas, fecharam o livro, saíram do local. Eles acreditavam que tinham evitado o pior. Mas o erro já tinha sido cometido, porque o ritual não foi concluído. E também não foi encerrado. Ele ficou aberto. No início, ninguém associou o que estava acontecendo ao ritual. Os primeiros sinais foram pequenos, quase insignificantes. Coisas que qualquer pessoa poderia ignorar. Um deles começou a acordar sempre no mesmo horário, pouco antes do amanhecer, sem pesadelos, sem barulho, apenas com a sensação clara de que algo havia interrompido o sono. Outro passou a perceber sons dentro de casa. Não vozes, não passos claros, mas mudanças no silêncio, como se o ambiente estivesse ocupado. No começo, todos tentaram explicar de forma racional. Cansaço, estresse, culpa pelo que tinham feito. Mas os episódios começaram a se repetir e piorar. Um dos relatos mais estranhos fala sobre objetos mudando de lugar. Não de forma caótica, mas sutil. Um livro que não estava ali. Uma cadeira ligeiramente afastada. Detalhes pequenos demais para causar pânico, mas insistentes demais para serem ignorados. O medo não veio de uma vez. Ele se acumulou. Alguns começaram a evitar ficar sozinhos. Outros passaram a dormir com luz acesa, sem saber exatamente por quê. Havia também uma sensação comum entre todos, a de estar sendo observado, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, como se algo tivesse atravessado uma fronteira invisível e agora estivesse presente. O mais perturbador é que ninguém relatava ataques diretos. Nada quebrava, nada aparecia. Era uma pressão constante, um peso psicológico difícil de explicar. E então vieram os lapsos, esquecimentos repentinos, conversas que ninguém lembrava direito, dias que pareciam ter passado rápido demais. Os registros médicos da época descrevem isso como desorientação progressiva. Mas os envolvidos usavam outra palavra. Eles diziam que algo estava se aproximando. Quando os sinais deixaram de ser apenas incômodos e começaram a afetar o dia a dia, alguns decidiram agir. Não para continuar o ritual, mas para encerrá-lo de vez. Eles acreditavam que o erro tinha sido parar no meio, que bastava fechar corretamente aquilo que havia sido aberto. Os registros mostram que a decisão não foi imediata. Houve discussão, medo, dúvida. Voltar ao local significava admitir que algo realmente tinha acontecido. Mesmo assim, 2 deles aceitaram. Eles retornaram dias depois, levando o mesmo livro, as mesmas anotações, tentando reconstruir o que havia sido feito. Mas algo estava diferente. O ambiente não parecia abandonado, parecia aguardando. Um dos relatos descreve uma sensação clara de rejeição, como se o lugar não quisesse mais presença humana ali. Ainda assim, eles prosseguiram. Tentaram repetir os últimos passos, reorganizar símbolos, refazer palavras que haviam sido interrompidas.
Foi nesse momento que tudo piorou. Um deles começou a sentir fortes dores de cabeça. Não repentinas, crescentes. O outro relatou dificuldade para se concentrar, como se pensamentos não fossem mais apenas dele. Eles interromperam a tentativa antes de concluir qualquer coisa. E foi aí que começaram os colapsos. Nas semanas seguintes, um deles desenvolveu episódios de confusão severa. Falava frases desconexas, repetia palavras que ninguém reconhecia. O outro simplesmente desapareceu. Não há registro oficial de morte, não há sepultura, não há explicação. O que existe são anotações posteriores, indicando que ele se afastou voluntariamente. Mas os que ficaram sabiam que isso não fazia sentido. O último sobrevivente nunca mais falou publicamente. Viveu isolado. Evitava qualquer referência ao ocorrido. Antes de morrer, escreveu apenas uma frase em um caderno pessoal. Não era algo que podia ser desfeito. Era algo que não deveria ter sido tocado. Com o tempo, a história desse ritual foi sendo diluída, fragmentada, escondida em notas incompletas, em relatos contraditórios, em documentos que desapareceram. Não porque alguém queria transformá-la em lenda, mas porque ninguém sabia exatamente como explicar o que tinha acontecido. O erro mais comum é imaginar que rituais antigos funcionam como histórias modernas, com início, meio e fim. Mas para as culturas que os criaram, eles eram mais parecidos com portas. Você não faz um ritual, você atravessa algo, e toda travessia tem um custo. Os registros que sobreviveram não falam sobre demônios com nomes claros, não descrevem criaturas visíveis, não há confrontos diretos. O que aparece repetidamente é a ideia de continuidade. Algo foi iniciado, algo não foi concluído, e por isso, algo permaneceu. Os sobreviventes passaram o resto da vida tentando entender em que ponto perderam o controle. Alguns acreditavam que o erro foi a interrupção. Outros, que o erro foi a tentativa de corrigir. Mas havia também uma terceira hipótese, a mais inquietante de todas, a de que o erro não foi o que eles fizeram, mas o simples fato de terem tentado. Porque certos conhecimentos não punem ações, punem intenções. Há relatos de pessoas que nunca participaram do ritual, mas que tiveram contato com os envolvidos e começaram a apresentar sintomas semelhantes. Insônia persistente, sensação de presença, mudanças sutis de comportamento, nada espetacular, nada que chamasse atenção, apenas o suficiente para corroer a normalidade. Isso levou alguns pesquisadores a sugerirem que o ritual não estava ligado a um lugar específico, mas a um estado, uma espécie de desequilíbrio que se espalhava através da atenção, como se observar fosse, de certa forma, participar. É por isso que tantos registros terminam abruptamente, sem conclusão, sem explicação. Não porque não havia mais nada a dizer, mas porque continuar escrevendo parecia arriscado. Em um dos últimos documentos conhecidos, há uma recomendação simples, quase banal. Não tente entender completamente, não tente repetir, e, acima de tudo, não tente terminar. Porque algumas coisas, quando abertas, não precisam atacar. Elas apenas permanecem, esperando